Então, na aula passada, a gente falou da estrutura dos anticorpos, né, como eles são. E a gente parou justamente nesse slide, onde a gente tem aqui a diferenciação da célula-tronco, quais são as etapas que essa célula tem que passar para que ela se diferencie em uma célula B aqui madura, tá? Quando eu falo célula B madura, a gente pode pensar que este é o fenótipo de uma célula B virgem ou também de memória. E também esta célula ela pode ser ativada e se tornar um plasmócito, que é uma célula que secreta anticorpos. Tá? Então, esse slide ele é muito importante para a gente entender a localização dos anticorpos no nosso organismo. Para quê? Para que a gente entenda, olha, aqui o anticorpo tem uma função, aqui, na sua forma secretada, ele vai ter outra função, ok? Então, as funções que a gente vai ver, elas estão descritas aqui, tá? Não precisa copiar agora todas essas funções, porque a gente vai falar uma por uma, começando pelo receptor, indo neutralização, opsonização, ativação de complemento, e esse último nome, que é a citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpo. Tá? Então, a primeira função que a gente vê é a atuação das imunoglobulinas como receptor antigênico dos linfócitos B de bola. Tá? Então, essa é uma informação que a gente já viu logo no início do nosso curso, em que eu falei para vocês que as células B, elas, claro, têm receptores para antígenos, as imunoglobulinas de membrana, também podendo ser denominadas de BCR, tá? E quais imunoglobulinas nós encontraremos na superfície da célula B? Tá? As IgMs, monômeros de IgM e monômeros de IgD. Tá? Para que essas imunoglobulinas estão aqui na superfície da célula B? Elas estão atuando como receptor, porque quando a célula B encontra o antígeno, ou seja, quando a imunoglobulina se liga ao antígeno, né, esta ligação faz com que a célula B seja ativada e prolifere. E aí a gente tem que lembrar que aqueles 3 verbos que nós já conversamos anteriormente, ativar, proliferar e diferenciar, tá? Então, atuar como receptor de antígenos significa encontrar o antígeno, ter a possibilidade de encontrar o antígeno e iniciar estes 2 processos aqui, tá? Agora, por que não diferencia? Porque para diferenciar, eu vou precisar de um outro sinal, tá? Para que a célula B se diferencie, por exemplo, aqui em plasmócito, aqui, ó, é necessário um outro sinal que a gente vai estudar, mas é o que eu posso falar para vocês, que é o CD4 que vai fornecer esse sinal. Quando o CD4 fornece o sinal, esta célula que ativou, proliferou, ela começa a diferenciar, tá? E aí ela vai se tornar um plasmócito. E a gente tem que lembrar que plasmócito secreta imunoglobulina, tá? Então é muito importante a gente entender todo esse processo e a gente vai ver, claro, com calma este processo, tá? Bom, a outra função que a gente tem, as outras 2 que estão nesse slide, elas estão colocadas aqui no momento em conjunto por um motivo. Elas são bem parecidas, um mecanismo, porém, elas vão se diferir em pequenos detalhes e essa diferença é importante para dizer se é uma função desse anticorpo de neutralizar ou se é uma função de opsonizar.
tá? Hoje em dia, a gente está nessa discussão das vacinas, a vacina é eficaz, tal, etc. Por que a vacina é eficaz? Porque ela produz anticorpos. Quais anticorpos? Vários anticorpos, entre eles os anticorpos protetores. Quais são os anticorpos protetores? Aqueles que têm capacidade de neutralizar, tá? Então, vamos entender o que é neutralização, tá? Então, a neutralização, ela é muito relacionada à atividade biológica do antígeno. Como assim? Para o antígeno produzir doença, né, ou infecção, é necessário que este antígeno se ligue a um receptor. Que é o exemplo aqui, ó. Eu tenho uma toxina bacteriana. Essa toxina bacteriana, ela só vai causar a doença se a proteína, que é tóxica, ligar ao receptor celular. Então, a doença depende da ligação da toxina ao receptor, ou seja, é uma função biológica que é importante. A doença só vai existir se isso acontecer. Tá? Se por um acaso, né, a pessoa desenvolve anticorpos, por um acaso não, né? Se ela foi vacinada ou se ela entrou em contato com a toxina, ela vai produzir anticorpos. Estes anticorpos vão se ligar às toxinas circulantes, impedindo que a toxina se ligue ao receptor. Então, o nome neutralização vem dessa ação. Eu neutralizo a ligação da toxina ao receptor celular alvo. E com isso, eu neutralizei, entre aspas, a ação, na verdade, eu neutralizei aí a ação da toxina, né? Ela não vai se ligar, pelo menos por enquanto. Tá bom? Aqui tem um outro exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. É um exemplo, depois eu volto no outro, relacionado a vírus, né? Então, imagina aqui, ó, um vírus se liga a um receptor, tá? Ligou. Aí, o que acontece? Ele vai infectar a célula. Então, eu tive infecção, né? Tanto nesta quanto nesta outra célula. Tive uma infecção. Ok? Bom, se o indivíduo tiver anticorpos neutralizantes, olha o que acontece. O anticorpo se liga ao vírus e bloqueia a infecção celular. Eu neutralizei a ligação do vírus ao receptor, então eu neutralizei a infecção. Tá? Aqui um outro exemplo mostrando para a gente já um indivíduo que tem a infecção, né? Ele foi infectado, lá o vírus entrou na célula, tá? Quando essa célula morre, ela libera vírus que são capazes de infectar as células vizinhas. Então, a gente tem uma disseminação da infecção, tá? Após alguns dias, o que vai acontecer? Esse indivíduo que foi infectado começa a desenvolver anticorpos. E o que os anticorpos vão fazer? Eles vão conter a infecção. Então, se a célula que é infectada liberar vírus, esses anticorpos se ligam ao vírus e impedem o espalhamento da infecção. Esse vírus não é capaz de ligar uma célula vizinha, né? De infectar uma célula vizinha. Então, este exemplo aqui acima mostra um indivíduo, por exemplo, que foi vacinado. Ele tem anticorpo lá no seu sangue, nos seus tecidos, e esse anticorpo impede a infecção. Então, o indivíduo não será infectado. Agora, aqui embaixo, não. O indivíduo foi infectado, porém, ao decorrer do tempo, ele produz anticorpos neutralizantes que são importantes para conter o espalhamento da infecção. Tá? E no exemplo abaixo, o que a gente tem? A gente tem a toxina se ligando ao seu receptor, a célula morre. Tá? Tem um processo de necrose aqui por essa toxina. Mas se o anticorpo se liga à toxina, não há
possibilidade de efeito tóxico e a célula fica viva, tá? Então, a neutralização, ela pode ser feita tanto por IgM, aí vai ser um pentâmero de IgM, tá? Por IgG e por IgA. Entretanto, as melhores neutralizantes são a IgM e a IgG. Bom? Agora, o que é importante a gente entender? É importante a gente entender que este complexo imune significa o anticorpo ligado ao antígeno, e isso é solúvel, tá? Então, isso é solúvel. Esse complexo imune pode ficar no seu organismo lá circulando. Este complexo imune, ele impediu a infecção viral, impediu a interação da toxina com o receptor celular. Porém, ele não pode ficar pela eternidade no seu corpo. Você tem que eliminar esse complexo imune. Por quê? Porque a interação do anticorpo com o vírus, ela não é totalmente estável. Ela pode ser desestabilizada por forças. E aí, se o anticorpo, por um acaso, por alguma interferência na ligação química que está ocorrendo aqui, se o anticorpo deixa de estar ligado ao vírus, o vírus pode infectar, né? Ele pode agora fazer a infecção. Então, para evitar isso, eu quero que vocês olhem aqui, a gente tem um sistema de eliminação destes imunocomplexos. Um sistema que a gente depende principalmente aí das células que são capazes de fazer fagocitose. Aqui, no caso, demonstrado aí pelos macrófagos. Tá bom? Então, o que aconteceu? Você tem um imunocomplexo, você tem aqui a membrana do macrófago, e aqui você encontra um receptor. Tá? Este receptor que você está observando aqui é um receptor para a porção FC das imunoglobulinas. Tá? Para quem não lembra das porções, esta porção aqui terminal, né, que é formada por cadeia pesada somente, é chamada de FC, e a porção que se liga ao antígeno é chamada de FAB. Então, as nossas células macrofágicas, elas têm receptores para a porção FC das imunoglobulinas. E isso faz com que o macrófago reconheça o imunocomplexo, fagocite e destrua este imunocomplexo. Tá? Então, é muito importante, porque além de eu neutralizar, né, a infecção ou a interação com o receptor, eu estou eliminando o micro-organismo, tá? Ele não fica no meu organismo mais, no meu corpo, ele será eliminado por degradação enzimática, por mecanismos oxidativos, e ainda estou favorecendo a ativação da resposta imune adquirida. Tá? Bom, esta é a opsonização. Essa é a neutralização. Qual é a diferença da neutralização para a opsonização? Vocês podem observar que é muito semelhante. Porém, a diferença é, na opsonização, eu estou revestindo o patógeno com anticorpos, tá? E este revestimento vai favorecer a fagocitose. Tá? Então, a opsonização, por definição, é uma fagocitose facilitada por micro-organismos, facilitada de micro-organismos por células macrofágicas. Por quê? Porque da mesma forma a célula macrofágica, lembra, ela tem receptor para a porção FC. Então, a diferença de um para o outro é que aqui eu estou tratando
de inibição de uma atividade biológica importante para a doença. Aqui não, eu estou tratando de um revestimento do patógeno, tá? E eliminação dele por fagocitose facilitada. Tá bom? Aqui a gente vai ter mais um outro exemplo de opsonização. O anticorpo se ligando aí ao vírus, né? Aqui eu tenho o fagócito. Nessa figura a gente pode ver com mais detalhes, né? De uma forma mais clara, o receptor para a porção UFC. O que acontece? Acontece o reconhecimento do micro-organismo que foi opsonizado. Lembra que opsonização é revestimento do micro-organismo. E posterior, fagocitose, destruição. Aqui um outro exemplo prático, né? Eu tenho aqui vários fagócitos, tá? Então, esse é onde a gente corou o núcleo da célula, né? Então, aqui pretinho você tem um núcleo, tá? Esses pontinhos pequenininhos é o DNA de bactéria sendo corado, é lá diplococo. Então, esta lâmina foi feita a incubação destas células com diplococo. As células fagocitam? Vão fagocitar, porque são fagócitos. Porém, numa velocidade baixa. Por que numa velocidade baixa? Porque não tem anticorpo aqui. Tem fagocitose, porém uma fagocitose numa velocidade um pouco menor. Quando eu adiciono o anticorpo, olha lá, com o anticorpo, praticamente todos os diplococos foram fagocitados e já destruídos. Lembrando que aqui é o mesmo tempo de análise. 1 hora e 1 hora. 1 hora de incubação, 1 hora de incubação aqui. E você observa que a opsonização ocorreu e favoreceu a destruição aí dos micro-organismos. Tá? O anticorpo opsonizante, ele é a IgG, e para que ele faça a sua função de opsonização, é necessário, conforme eu falei para vocês, que esta IgG se liga aos fagócitos utilizando o receptor para a porção FC. Tá? Ok? Então, nesse slide, a gente vai falar um pouco deste receptor, né? Então, é muito fácil lembrar o nome dele, receptor para a porção FC. Então, receptor de imunoglobulinas. Conforme eu falei para vocês, a gente vai encontrar isso nos fagócitos, mas também eu vou encontrar receptor para imunoglobulina em mastócitos e eosinófilos, tá? Só que é necessário a gente entender a nomenclatura destes receptores. Eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente ver. Olha aqui, FC gama R. FC gama R, olha, gama, esse símbolo aqui, gama, essa letra, né, grega, gama, vai nos dizer, vai referir à cadeia pesada, gama. E aí você, sabendo que quem tem cadeia pesada gama é IgG, olhando para essa nomenclatura, FC gama R, eu sei que aqui é um receptor para IgG, porque é a IgG que tem a cadeia pesada do tipo gama, tá? Agora, se você encontrar aqui um outro, olha, FC epsilon R. Epsilon. Quem tem essa cadeia pesada do tipo epsilon? É a IgE. Então, eu sei que é um receptor para a cadeia pesada das IgEs. Tá? E aí, o que acontece? A gente terá receptores para a porção, né, para a cadeia pesada, desculpa, a porção FC, tanto para IgG, quanto para IgE, quanto para IgA, tá? E toda vez que um anticorpo se liga a um receptor FC, como aqui demonstra,
o que nós teremos é uma resposta funcional. A célula vai responder, porque tem um estímulo. Então, se for um fagócito, ele vai fagocitar. Se for um eosinófilo, ele vai degranular. Se for um mastócito, ele vai degranular. Lembrando que a degranulação ou a fagocitose será muito mais rápida do que o mecanismo convencional, ou seja, na ausência de anticorpos. Tá? Professor, Oi, pode falar. tem uma dúvida. Eu acho que eu tinha falado sobre isso, também no livro eu vi algo sobre isso. As células B, elas também possuem a capacidade de fagocitar, né? As células B, elas possuem a capacidade de endocitar. Ah, tá. Tá? Como seria isso? Então, Uma dúvida. a endocitose é diferente da fagocitose, porque a endocitose não é um mecanismo ativo. A fagocitose né, que a célula tem que emitir o prolongamento, englobar, etc. Tá? Então, a endocitose, deixa eu ver se eu abro aqui no Google para a gente ver uma imagem aqui, ó. Procurando a imagem, só um minutinho. Foi Carlos, né, que perguntou, né? Isso. Carlos, olha cá. Então, aqui eu tenho a membrana de uma célula B, tá? Se é uma célula B, ela vai ter o anticorpo como receptor. O anticorpo já está lá. O anticorpo está ligado diretamente à membrana, tá? É diferente desta situação aqui, ó. Tá vendo? O anticorpo não está ligado, depois ele liga ao receptor. Concorda? Certo. Uhum. Aqui é diferente. Aqui eu tenho uma coisa externa, um imunocomplexo, que é reconhecido por um outro anticorpo. E aí o que acontece? Se isso é um fagócito, ele vai fazer a fagocitose. Tá? Na célula B, olha, quando o antígeno se liga, tá, à imunoglobulina de membrana, este complexo aqui, ó, ele é internalizado. Tá vendo que ele é internalizado? De forma pela via endocítica, né? Não é assim, não é uma ação de fazer aqueles prolongamentos, porque a célula B não faz isso, ela simplesmente começa a formar esse endossomo e aí inicia um outro processo que a gente vai estudar, que é o processamento de antígeno. Tá? Não sei se esclareceu a sua pergunta aí. Ah, sim. Eu estava com essa dúvida já há um tempo. Porque eu vi alguns lugares falando também que poderia fazer fagocitose em alguns casos. Aí estava com essa dúvida. Pelo que eu sei, não. Né? Pode ser que a imunologia também é bem dinâmica, mas pelo que eu sei, até onde eu sei, a célula B não faz fagocitose, ela faz endocitose. E esse evento ele é importante, por que ele é importante? Para que a gente tenha produção de anticorpos, tá? Então aqui, acho que eu fiz esse desenho aqui, ó, tá? Neste momento aqui, em que ocorre ativação e proliferação, a célula B reconheceu o antígeno, tá? E aí, ao reconhecer o antígeno, ela faz esse processo de endocitose e depois vai conversar com o CD4. Se ela não fizer endocitose do antígeno, ela não conversa com o CD4 e aí não há produção de anticorpos secretados.
Tá? Mas a gente vai ver mais para frente um pouco. Tá bom? Então, aqui, ó, mostrando aqui o antígeno coberto por uma IgE, e aqui um mastócito ou eosinófilo, que tem receptor para a porção FC das IgEs, respondendo, né? Então, você vê que tem um estímulo. Lembra que eu falei, olha, que o anticorpo, ele sempre vai atuar como uma ponte entre o antígeno e o mecanismo responsável por destruição, tá? Aqui de uma forma um pouco mais clara, lá o euminto, né? O eosinófilo pode degranular diretamente em cima do euminto? Pode. Ele vai fazer isso. Mas quando a gente tem IgE contra o euminto, né, que é a imunoglobulina antiparasitária, quando ela reveste esse euminto, o eosinófilo degranula mais facilmente. Porque ele vai reconhecer mais facilmente. Porque olha o que ele tem, receptor para porção FC das IgS. Tá bom? Bom, uma outra função que é muito importante dos nossos anticorpos e que será alvo um pouco mais detalhado na nossa próxima aula, tá? Ativar o sistema complemento. O sistema complemento é um conjunto de proteínas que compõe a imunidade inata, tá? Então, o sistema complemento é uma parte da imunidade inata. A criancinha, quando nasce, já nasce com o sistema complemento pronto. É um monte de proteína que a gente produz diariamente, principalmente pelo fígado, tá? E essas proteínas são circulantes no seu organismo via corrente sanguínea. Tá? Então, no sangue, a gente tem bastante proteína que compõe o sistema complemento, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. O que vocês precisam entender aí, agora, neste momento? Que existe algumas vias do sistema complemento, tá? E que uma via, que é chamada de clássica, precisa de anticorpo para sua ativação. Por isso que uma das funções dos anticorpos é ativar o sistema complemento. E aí, quando o sistema complemento, a via clássica, é ativada, a gente vai ter mecanismos de destruição, que são esses citados aqui, que a gente vai estudar com mais calma também na aula de sistema complemento. Tá? Então, é só lembrar que o sistema complemento, a sua via clássica, depende de anticorpo para a sua ativação, e os mecanismos que são ativados são importantes aqui para auxiliar a eliminação do antígeno. Tá? Ah, mas como que é isso? Tá? Então, para ativar o sistema complemento, eu vou ter dois anticorpos, a IgM e a IgG, pela via clássica. Tá? Então, eu tenho aqui em cinza... Em cinza aqui eu tenho uma membrana de uma bactéria, por exemplo, ou de uma levedura, uma parede, né, celular de uma levedura, uma de bactéria, uma membrana de protozoário. E aqui, em vermelhinho, os antígenos. As IgGs ligaram. Quando a IgG se liga ao antígeno, a primeira proteína da via clássica, que é chamada de C1q, se liga a essas IgGs e aí a via é ativada. Na figura à direita, o que a gente tem? A gente tem a IgM, um pentâmero de IgM, se ligou à superfície de um micro-organismo, e aí, da mesma forma, C1q reconhece essa IgM ligada e, por sua vez, dá início à ativação do sistema complemento. Que a gente vai ver a aula que vem. Tá? Agora tem essa função, que é uma função muito legal. Ela tem um nome muito comprido, mas é um nome bem fácil da gente entender o mecanismo. Tá? Então, é citotoxicidade, né? Então, é morte celular.
mediada por células. Então, morte celular mediada por uma outra célula, dependente de anticorpo, ou seja, tem anticorpo neste mecanismo. É um mecanismo dependente de anticorpo. Tá? Então, essas 3 imunoglobulinas podem fazer esse processo de citotoxicidade. E aqui, 2 exemplos. O primeiro, vamos pensar numa célula tumoral, um tumorzinho. Então, o que acontece? Se é tumor, tem antígeno tumoral. Proteína estranha ao meu organismo. Eu produzo anticorpos. Os anticorpos revestem a célula, tá? E este revestimento facilita a ação da célula NK. Por que que facilita? Porque a célula NK lá tem receptor para as imunoglobulinas do tipo G. Se facilitou o reconhecimento da célula NK, essa célula NK vai responder, vai degranular, e este processo de degranulação faz com que a célula-alvo morra, né? A célula tumoral morra. Então, olha só. Célula-alvo, consequência, morte. Então, citotoxicidade, mediada, neste caso, pela célula NK, dependente né, de IgG, do recobrimento da célula-alvo por IgG. Então, citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpo. Tá? No exemplo abaixo, é um euminto, um verme, onde a gente vai ter produção de IgE, a IgE se liga à superfície do euminto, facilita o reconhecimento do eosinófilo, porque olha o que o eosinófilo tem. Tem um receptor para a porção FC das IgEs. O eosinófilo degranula e o euminto, a consequência que nós temos para ele é a morte. Então, citotoxicidade, morte, mediada por eosinófilos, dependente de IgE. Tá? Então, aqui, gente, a gente tem um quadro, um resumo, mostrando aí para a gente todos os mecanismos: neutralização, opsonização, citotoxicidade e ativação do complemento. Tá? Importante é que vocês lembrem aqui, ó, que ativar o complemento dá origem a 3 outros mecanismos que nós vamos estudar na aula que vem. Então, por isso que é importante a gente produzir anticorpo, porque ele pode fazer várias funções protetoras dentro do meu organismo. Ah, professor, mas como que isso funciona? O sistema imunológico, a gente vai ver ao decorrer do nosso curso, ele consegue modular qual anticorpo você deve produzir para ter uma melhor ação contra aquele antígeno, contra aquele patógeno. Tá? Então, existe uma modulação da sua resposta. E essa modulação tende a produzir os anticorpos que sejam mais eficazes, que tenham mais ações contra um determinado antígeno. Por exemplo, olha, para um euminto, eu tenho que produzir IgE, porque o eosinófilo tem receptor para IgE. Não adianta eu produzir IgG. Para que eu vou produzir IgG? Se eu produzir IgG, posso até produzir pouco, mas eu preciso de muito IgE. Se eu produzir IgG muito para um euminto, o eosinófilo não vai ter sua atividade melhorada. E o contrário também é verdadeiro. Tá? Agora, como a gente está aí na biotecnologia, eu sempre gosto de falar algumas aplicações das imunoglobulinas. Conforme eu falei para vocês, é um mecanismo muito rentável, cerca de bilhões de dólares anuais, e tem imunoglobulinas que são vendidas, né, como fármacos,
cuja dose chega a custar R$5.000 a dose. Então, é caro, tá? E é muito importante, tanto para o desenvolvimento da ciência, vários experimentos que a gente faz em laboratório para estudar vários mecanismos, depende de anticorpos, quanto também o desenvolvimento de novos fármacos aí para o tratamento baseados em imunoterapia, tá? Agora, quando a gente fala em anticorpo, e agora eu não vou falar mais molecularmente, nem mecanismo celular, nem mecanismo molecular, eu estou falando de produto, tá? Então, tipo de anticorpos, aqui, quando eu falar desse tipo de anticorpos, eu estou falando de produtos, ou seja, coisa que eu vou comprar. Quando eu quero comprar um anticorpo, eu preciso definir se eu vou comprar um monoclonal ou um policlonal. Por quê? Eles têm diferenças, mas similaridades também. A primeira similaridade é que é alvo específico. Talvez a única similaridade, se não... a estrutura também é similar, tá? Então, tanto um produto monoclonal, um anticorpo monoclonal, quanto um policlonal, ele é alvo específico, se liga a um antígeno, significa que se liga a um antígeno, né? Então, aqui eu tenho um anticorpo se ligando ao antígeno, e aqui eu também tenho anticorpo se ligando ao antígeno, tá? Porém, o produto monoclonal, quando eu compro um anticorpo monoclonal, eu estou comprando um único tipo de anticorpo que reconhece um único epítopo daquele antígeno. Ao contrário de um policlonal, certo? Um policlonal, o que eu estou comprando? Eu estou comprando um mix, uma mistura de anticorpos que são capazes de ligar a vários epítopos daquele antígeno, tá? Então, são diferenças que nós temos aí. Tem mais diferença? Tem. A produção. O monoclonal é produzido a partir de animais pequenos, o início da sua produção, animais pequenos e ratos. Depois, a gente leva essa produção para a cultura celular, tá? Enquanto policlonal, ele vai ser produzido em animais grandes, tais como coelhos, cabras, cavalos, etc. Tá? Aqui o anticorpo policlonal você coleta do sangue do animal em um determinado momento. E aqui a gente coleta o anticorpo monoclonal da cultura celular, sendo essa fonte ilimitada. Enquanto eu tiver cultura, a cultura produz os anticorpos. E aqui é uma fonte limitada. Se o animal morrer, eu não tenho mais anticorpo. Tá? Então, é muito importante a gente entender a produção desses anticorpos aí, porque são produtos biotecnológicos, e entender em qual momento você vai precisar de um monoclonal ou policlonal. Isso vai depender do tipo de pesquisa, do tipo de desenvolvimento de produto que você está fazendo e do tipo de interesse do mercado. Tá? Então, aqui, essa é uma charge bem antiga, e ela demonstra aí, né, um cavalo, né, dentro de uma farmácia, e o cavalo dando soro. Né? Na realidade, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo a produção de anticorpos policlonais, a coleta desses anticorpos policlonais, claro que é uma charge, né? Claro que não é dessa forma, e mostrando a importância desse produto como um fármaco, né? Uma opção terapêutica. Né? As pessoas fazendo fila aí para buscar os anticorpos policlonais. Né? Hoje aí na Covid, até principalmente aqui em Alfenas, na semana passada, surgiu uma notícia de doadores de plasma convalescente, quem já teve Covid. Né? O que é o plasma convalescente? O plasma convalescente, o que eles querem é produzir anticorpos, um produto, né, que é baseado em anticorpo policlonal, que lá vai ter um monte de anticorpo contra o antígeno, que é o SARS-CoV-2, e usar isso para tratar casos mais graves. Tá?
O soro antiofídico é o mesmo procedimento aí, né? Então, o cavalo ele é imunizado com doses não letais de toxina da cobra, do veneno da cobra. Depois de um tempo, esse cavalo produz muito anticorpo, coleta o sangue do cavalo, purifica os anticorpos, e aí a gente tem o soro antiofídico para ser usado aí em humanos em caso de acidentes, né? Então, como que faz o policlonal? Primeira coisa, você tem que definir o seu animal, coelhinho, pode ser um cavalo, uma cabra, uma ovelha, você decide, tá? Vai depender. Faz um processo de imunização, um protocolo de 4 a 8 semanas com o antígeno de interesse, faz várias injeções, geralmente a gente faz 3 injeções para você estimular o máximo possível de produção. Espera um tempo, coleta o sangue, purifica os anticorpos, são policlonais, tá? E aí você embala isso, invasa e vende como produto, né? Como soro antiofídico ou como outro produto aí, dependendo do que você for usar ou requerer, tá? O monoclonal, ele já tem um princípio diferente. O animal é pequeno. Este animal é imunizado com várias doses também, tá? Porém, eu não quero sangue deste animal. Eu não quero de jeito nenhum sangue deste animal, porque um camundongo vai me dar o quê? 1 ml de soro, no máximo. Quantos camundongos eu teria que matar para ter 500, 1 litro, 2 litros de soro? É muito camundongo. Mas eu imunizo esse animal porque eu não quero o sangue dele, mas eu quero o quê? Eu quero as células B que secretam anticorpos, né? Então, ao imunizar o animal, você faz com que aumente a frequência de células B, plasmócitos, secretoras de anticorpos contra o antígeno. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas células, tá? Vou fazer um procedimento in vitro, que é chamado de formação de hibridoma. Não vou explicar com detalhe, mas só para vocês entenderem, tá? Eu pego a célula B, o plasmócito do animal que está produzindo anticorpo, e faço uma fusão, induzo uma fusão com uma célula cancerígena, um mieloma, tá? Então, esta fusão vai me dar células híbridas, que são essas aqui que me interessam, ó. São chamadas de hibridoma. Esta célula híbrida, ela tem 2 características importantes. A primeira característica é, ela secreta um anticorpo de interesse. A segunda característica é, como é um mieloma, aqui em azul, original, esta célula aqui, este hibridoma, adquiriu as características de imortalização do mieloma. Então, o mieloma é uma célula tumoral, ela é imortal, ela não morre. A não ser que você ocorra a contaminação, você não dê nutriente. Mas, ou seja, à medida que você vai multiplicando essa célula, ela vai crescer. Então, esses hibridomas que a gente obtém aqui, ó, eles são selecionados, né? O hibridoma que produz o anticorpo de interesse, ok? Ele é uma célula imortalizada, você pode multiplicar o quanto for possível. E o interessante é que é uma fonte ilimitada de produção. Essas células estão se multiplicando e produzindo anticorpos aí no meio de cultura. E você pode adicionar mais meio, a célula multiplica mais, você vai fazendo todo o procedimento de amplificação dessa cultura para produzir aí gramas, quilos de anticorpos monoclonais, tá? Então, a indústria farmacêutica e biotecnológica já está bem adaptada a essa tecnologia monoclonal, em que as células são crescidas em bioreatores bem grandes, como a gente pode ver aqui, e aí todo o anticorpo que foi secretado no meio de cultura, ele passa pela planta de purificação e depois a empresa vende este produto no preço que ela achar mais adequado. Tá? Então, a gente tem várias aplicações destes anticorpos, né? Diagnóstico de patógeno, tumor, doenças autoimunes,
para fazer prognóstico, para saber se a doença vai ficar mais grave ou menos grave, tá? E esses anticorpos são utilizados em várias técnicas, a gente não tem tempo de falar delas, né? ELISA, Western blot, imunofluorescência, odometria de fluxo, são bastante importantes para esse tipo de diagnóstico, tá? Também podem ser usados em terapia, principalmente aí antitumoral, tá? Por induzir estes efeitos. Citotoxicidade, ele pode carregar toxinas, ele pode bloquear receptor celular. Às vezes você observa assim, ó, o indivíduo foi tratado com tumor, ele tem aquele tumor, ele foi tratado com um anticorpo, e aquele anticorpo fez o tumor morrer de fome. Na verdade, o anticorpo bloqueou algum mecanismo de obtenção de energia daquela célula e o tumor, né, foi diminuindo por falta de nutriente. Pode também tratar doenças infecciosas por destruição do patógeno, doenças autoimunes para destruir o processo inflamatório, ou seja, as aplicações são diversas, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um anticorpo, onde a gente adicionou aqui uma molécula radioativa, o anticorpo se liga ao patógeno e a radiação faz o seu papel, né? Destrói o patógeno ou destrói a célula que está infectada. Então, você controla a infecção por essa forma. Da mesma forma que estou destruindo uma célula infectada por vírus por meio de uma radiação bem menor, né? Uma dose bem menor e muito mais controlada do que as metodologias convencionais. Tá? E aqui o tratamento de uma doença baseada em anticorpos monoclonais, a esclerose múltipla, o que acontece? A esclerose múltipla é uma inflamação que ocorre no cérebro. Então, as células saem dos vasos sanguíneos e vão para o tecido cerebral e aí destrói o tecido cerebral. Tá? Agora, esses pacientes podem ser tratados com uma injeção de anticorpos que se liga, olha aqui, ó, a essa proteína, que é chamada de integrina, e aí esses anticorpos vão bloquear a saída dessas células que estão nos vasos para o tecido cerebral, e aí diminui o processo inflamatório. Bom? Então, pessoal, resumindo a aula de hoje, os anticorpos são glicoproteínas, que têm várias funções, nós temos 5 tipos, podem ser utilizados no diagnóstico, e podem ser utilizadas no tratamento de enfermidades.